Mas dizer para a sua própria família é muito fácil, não é verdade? Como eu sempre digo, é muito fácil dizer para minha esposa que eu amo ela. Diz para o irmão que está do seu lado, que está atrás de você, diz assim: Jesus te ama e eu também. Amém? Você é muito importante para o Senhor e para mim também. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em minha vida. Tu és bem-vindo neste lugar. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo nessa noite. Me muda, me transforma, porque eu quero ser um homem, uma mulher, segundo o Teu coração. Que não mais viva eu, mas que viva o Senhor em mim e através de mim, para a Tua honra e a Tua glória. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. A minha esposa perguntou para mim no sábado passado, quando nós estávamos a caminho de casa. Ela falou assim: amor, você estava emocionado pregando? Eu disse assim para ela: eu nunca estive tão sóbrio em toda a minha vida pregando a palavra de Deus. Eu ainda estou num temor muito grande. E quando a irmã Cris Paula iniciou o culto com aquela palavra a respeito, perguntando se nós estávamos preparados para o noivo, o Senhor me levou lá em Jerusalém de volta em espírito. E uma das coisas que mais me marcou nessa viagem é ver uma porta pela qual o Senhor Jesus passou montado num jumentinho, chegando em Jerusalém para ser sacrificado. E o interessante é que a palavra diz que aquela porta ela seria fechada, e essa porta ela foi fechada. E essa porta ela está lá para que todos vejam. Ela faz parte de uma das entradas, porém fechada, de acesso ao templo de Salomão, aonde o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se partir ao meio, e ele vai cruzar o Vale de Josafá e vai entrar pelaquela porta dourada dentro de Jerusalém. E aquela porta está lá para que todos vejam. Para que todos vejam. E aquilo me trouxe um temor, que cada vez que eu lembro daquela porta, eu lembro que eu preciso estar preparado todos os dias para receber o noivo. Essa noite, essa madrugada, no meu relógio de oração, o Senhor me deu aquele versículo no Apocalipse que ele diz assim: eis que cedo venho. E aquilo ali, quando a irmã Cris Paula abriu esse culto, meu coração se estremeceu todo na presença de Deus ainda mais. E a palavra do Senhor nesta noite ao meu coração e ao seu coração nos remete quando ninguém havia conseguido até então conquistar Jerusalém. Porém, um homem segundo o coração de Deus, ele havia sido ungido rei anos atrás. E um dos objetivos dele era conquistar Jebus, que era o antigo nome de Jerusalém, para o Senhor, porque Deus tinha um propósito naquela terra, porque aquela terra já era de Abraão, aonde ele sacrificou, aliás, aonde ele foi para sacrificar Isaac, exatamente ali no Monte Moriá, onde está o templo de Salomão nos dias de hoje, ou o que restou dele. E o interessante é que Davi ele vai e conquista aquela cidade para o Senhor, e ele torna aquela cidade capital de Israel, sede do governo de Israel, sede do governo do povo de Deus. E o interessante é que antes de Davi já tinha havido um rei sobre Israel, que era Saul. Saul queria tão somente o trono, o reinado. Ele não desejava a presença de Deus. Tanto é que ele reinou durante vários anos, sem se preocupar em trazer a Arca da Aliança, que representava no Antigo Testamento a presença do Deus Todo-Poderoso em meio ao seu povo. Que quando eles saíram do Egito, quando eles estavam em direção a Canaã, Deus deu uma visão, Deus falou para Moisés para construir uma arca. Deu as medidas, disse que teria que ser de madeira de acácia, que Bezalel, que seria o construtor, o arquiteto, para construir aquela arca, iria revestir ela de toda de ouro. Colocaria 2 querubins em cima, com a tampa por cima, chamada de propiciatório, aonde o Senhor, o sacerdote, ele aspergeria o sangue em cima daquela tampa, para que o Senhor remisse os pecados e perdoasse os pecados de todo o povo.
Saul governa por mais de 20 anos e não se preocupa em trazer a arca, a presença de Deus, para o meio do povo de Deus. Aí eu me pergunto, como que um povo pode viver sendo o povo de Deus, sem a presença de Deus no seu meio? É impossível. É a mesma coisa de falar que um cristão vive sem o Senhor Jesus. É impossível ser cristão sem ter o Senhor Jesus com ele, sem fazer tudo isso, cumprir os mandamentos que o Senhor diz para cumprir. Porque é só chamado de cristão aquele que obedece a palavra do Senhor, os seus mandamentos, aquele que permanece no Senhor. E o interessante é que o primeiro ato de Davi, quando ele conquista Jerusalém, é conclamar as 12 tribos de Israel, desde Judá até Benjamim, para que eles houvessem um consenso para buscar a arca da aliança, que estava na casa de um homem, a aproximadamente entre 25 e 30 quilômetros de Jerusalém, na casa de Abinadab. E o interessante é que, vamos para a palavra do Senhor, aleluias. 1 Crônicas, capítulo 13, aleluias, aleluias, glória a Deus. Diga assim para o irmão que está do seu lado: é impossível. Chacoalha ele aí, diga assim: é impossível viver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Chacoalha ele bem chacoalhado aí: é impossível viver sem a presença do Espírito Santo. É impossível. Aleluias. E a palavra diz assim: e Davi tomou o conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos e em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul, conforme eu havia dito para vocês. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos do povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca do Senhor Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Balate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Amém? Até aí. Pode deixar na tela. Aleluias. Imaginem só a cena. Davi reúne milhares e milhares de homens, faz um carro novíssimo, uma carruagem de fogo, para buscar a arca da aliança na casa de Abinadab. Como se você preparasse o seu melhor carro, você fosse na concessionária, comprasse o melhor carro para buscar a arca da aliança que representava a presença de Deus para trazer para a sua casa. Davi fez exatamente assim. Ele vai e manda construir a melhor carruagem, reúne todos os seus homens e vai para a casa de Abinadab para trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. E a palavra diz que os filhos dos sacerdotes, Uzai e Aiô, eles vêm junto com a arca em direção a Jerusalém com Davi. Você imagina só, os portadores, a arca estava na casa do pai, na casa de Abinadab. Os dois filhos, mais natural que eles acompanhassem a arca para levar até o destino final, porque a arca pertencia a Israel. A arca pertencia ao reinado do Senhor. Imaginem só, nada mais natural do que dois homens que estavam na casa que a arca estava, para conduzir a arca. Não é verdade? Não é natural isso? Eu e você faríamos da mesma forma. E a palavra continua nos dizendo: e Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com saltérios, com tamborins e com símbolos e trombetas.
E chegando a Eira de Quidom, estendeu-os a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Imagine só a cena, aquele tamanho daquele exército conduzindo a arca, e os dois filhos de Abinadab ali perto, próximos à carroça, e de repente a carroça ela vai, passa em cima de uma pedra, e a arca pende para cair, e Uzá vai e coloca a mão na arca, para segurar a arca da aliança, para não cair no chão. E a palavra de Deus diz que automaticamente aquele homem é morto instantaneamente por tocar na presença de Deus, na arca da aliança. Aí você me pergunta, mas pastor, por que ele foi morto somente por tocar na arca da aliança? Você é morto por ser templo do Espírito Santo de Deus hoje? Ele te mata quando você toca nele? Não. O problema justamente de Abinadab e de toda a sua casa é que eles se acostumaram com a presença de Deus na casa deles. E se tornou natural para eles ter a presença do Deus Altíssimo ali representada na Arca da Aliança, que simplesmente passou a ser mais um objeto normal na casa deles. Porém o Espírito Santo de Deus, ele não é normal na sua vida, ele é sobrenatural na sua vida. Ele é sobrenatural na vida daqueles que o honram, na vida daqueles que o conhecem, na vida daqueles que desejam ser incendiados pela presença dele. Mas pastor, por que uns sentem muito a presença dele e outros não? Por que uns vêm para a igreja e a vida continua da mesma forma, sem sentir a presença de Deus? É porque não valorizam o presente que eles ganharam da parte de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, representando a presença do Deus vivo no nosso meio nos dias de hoje. Meus irmãos, para mim é inconcebível uma pessoa que conhece verdadeiramente ao Senhor, que está vendo milagres, sinais e prodígios que Ele faz neste lugar, em nosso meio, e não valoriza a presença dEle. Para mim é inimaginável isso, falar a verdade para vocês. É inimaginável. Eu vejo, sinto o Espírito gemendo com gemidos inexprimíveis junto ao Pai, muitas vezes por mim e por você, porque Ele quer empurrar meu irmão, minha filha, meu filho, vai além, vai mais longe, vai mais longe. E aí quando eu vejo uma pessoa passando por dificuldade, a primeira coisa que me vem na cabeça: uau, o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa? Que prova que ele está passando, que prova que ela está passando, que quando ser aprovado, o Senhor leva para o next level, o Senhor leva para um novo lugar nele, um novo derramar da parte de Deus. Mas nós, como os homens e mulheres naturais, nós pensamos ao contrário. Se estamos passando por lutas, é motivo para voltar atrás. Pare de andar pelo que você vê, pare de andar pela sua carne, ande pela palavra de Deus. Foi exatamente isso que Davi fez. Davi, nessa hora aqui, ele estava andando pela sua própria carne. Ele fez buscar a arca de Deus conforme ele quis, não conforme a palavra diz para fazer. Diga assim: não é como você quer, como a palavra diz. Diga assim para o irmão que está do seu lado: não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não se engane, diz para ele assim: não se engane, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Ah, meus irmãos, quando a luta, eu já falei para você, quando você estiver em luta, cerre os seus lábios, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque Ele está te dando a oportunidade de ser aprovado na prova, para ir para o lugar mais alto nele. Aleluia! Mais alto nele, mas você tem que conhecer a Deus e como Ele trabalha para que isso seja uma verdade na sua vida, senão você vai voltar lá para o fim da fila todos os dias, todos os dias. E a palavra diz que aquele moço, ele toca na arca e é morto instantaneamente. E é morto instantaneamente. É morto instantaneamente. Ele não sabia que não podia tocar na arca. É como eu sempre digo,
Tem irmãos que condenam a outros irmãos pela sua atitude, né, irmão Freza? Que é só um detalhe. Aleluias. Vamos continuar na palavra. Então acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Quantos homens e mulheres de Deus têm morrido nos dias de hoje por achar que estão fazendo algo para Deus e não estão? É triste. Quantos homens e mulheres de Deus têm morrido nos dias de hoje achando que estão fazendo para Deus e não estão? É interessante que quando uma pessoa morre, ela se torna boazinha do dia para a noite, não é verdade? É instantâneo. A pessoa fez burrice a vida toda, foi má a vida toda, mas morreu, ela se torna boazinha. Ou a pessoa fez bondade a vida toda, mas se não tiver reconhecido a Cristo em vida, não estará com o Senhor. De bondade o inferno está cheio, de maldade também. A pessoa pode fazer ótimas obras a vida toda, mas se não tiver reconhecido a Cristo em vida, o primeiro passo, de nada adianta. O primeiro passo. Porque o reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador é só o início de uma caminhada cristã. É somente o início de uma vida com Deus. E eu tenho visto, meus irmãos, homens e mulheres se perderem por achar que Deus mandou fazer algo e não mandou. Porque simplesmente quando você verbaliza algo, o inimigo está escutando no mundo espiritual. E ele se passa por Deus. A especialidade dele é querer se passar por Deus. Infelizmente. E Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto uma brecha em Uzá. Imagina só aquele homem se abrir um buraco nele, morto na hora, por tocar na presença de Deus, na Arca da Aliança. Por isso chamou aquele lugar de Pérez Uzá até os dias de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Diga assim: como eu atrairei a presença do Espírito para mim? Pergunte aí para você mesmo: como eu atrairei a presença do meu amado para mim? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, a Jerusalém, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Havia uma casa próximo aonde Uzá morreu, e Davi falou: é ali naquela casa mesmo que eu vou depositar a arca, na casa de Obed-edom. Eu fico imaginando o rei Davi indo lá, batendo na casa. Eu fico imaginando aquele homem abrindo a porta da sua casa, ou a esposa dele, vendo que o rei de todo Israel estava ali na porta dele, pedindo para que deixasse a arca da aliança dentro da casa dele por algum tempo. Você já imaginou que tamanha honra para quem conhecia o que significava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança significa o Espírito Santo de Deus para nós nos dias de hoje. Que eu e você muitas vezes não valorizamos Ele da forma que Ele merece ser valorizado. E eu fico imaginando aquele homem sendo heteu, sendo giteu. O giteu era um povo descendente da tribo de Gade. Quem era de Gade era Golias, que Davi matou a Golias. Muito provavelmente ele era um povo dos filisteus que ouvia falar do Deus de Israel. Eu fico imaginando aquele homem ter ouvido, escutado a sua vida inteira a respeito da Arca da Aliança, do que a Arca fez quando os israelitas passaram no Mar Vermelho e o mar se abriu, quando passaram no Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu, por causa da presença de Deus que estava com eles. Eu fico imaginando a Arca da Aliança, dentro dela continha as tábuas da lei com os 10 mandamentos, continha a vara de Araão e continha o maná, o vaso com maná. Que presença de Deus significava a Arca da Aliança naqueles dias.
Posso deixar a arca da aliança aqui na sua casa? E Obed-Edom recebe a arca da aliança dentro da sua casa. A palavra de Deus nos conta que a arca ficou ali por 3 meses. E o Senhor prosperou a tudo na vida de Obed-Edom. Aleluia. Por que o Senhor não havia prosperado a casa de Abinadab? E por que o Senhor operou milagres, sinais e prodígios através da sua presença na casa de Obed-Edom? Eu fico imaginando aqueles filhos, de repente não tendo o que comer, de repente começa a haver fartura dos campos. De repente aí ele plantava 1, colhia 30. De repente ele plantava 1, colhia 60. De repente colhia 100 espigas de milho por um plantado. Que a colheita de Deus ninguém explica, só se vive. Eu fico imaginando aqueles filhos sentados à mesa e vendo a presença de Deus prosperando a tudo que o seu pai faz. E de repente passa uma semana, passa 2, passa 3, e Obed-Edom começa a perceber que a presença de Deus, através da arca, tinha mudado toda a história da vida dele e da família. Assim o Senhor deseja fazer com a sua vida e com a sua família, transformar totalmente o teu ser, transformar totalmente você para Ele, para que a sua vida sirva de testemunho para a honra e glória do Senhor, porque eu e você fomos chamados para ser luz das terras e sal do mundo, luz do mundo e sal da terra. Mas se ficarmos como gatinhos, amedrontados, como coitadinhos, com o espírito de orfandade, que quando uma luta bate na nossa porta, a gente retrocede 1 quilômetro, a gente vai voltar sempre para o final da fila, sempre para recomeçar de novo, sempre para recomeçar. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam de nível em nível, de glória em glória, de ambiente em ambiente do Senhor, para que Ele derrame ainda mais a presença dEle em nós e através de nós. Eu fico imaginando, nós presenciamos uma cena com a minha esposa, meio-dia, na sexta-feira lá em Israel, em Jerusalém. De repente nós estamos ali perto do lado de baixo ali, do tanque de Siloé. De repente a gente olhou, o tanque de Siloé fica ali bem no vale de Josafá, no final do vale de Josafá, onde termina Israel, a cidade de Davi ali. E de repente era um barulho ensurdecedor da oração dos muçulmanos. E eu disse assim, ainda tem até um vídeo gravado que eu não postei ainda. E eu disse assim, mas eles que não conhecem ao Deus vivo, eles fazem isso. Por que eu e os meus irmãos que conhecemos ao Deus vivo não fazemos? Por que eu não faço? Por que eu não faço? Se eu conheço o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu por penhor o Espírito Santo de Deus, que nos fez templos do Espírito Santo de Deus, não fazemos e não vivemos como se nós tivéssemos Ele em nós. Nós vivemos como se estivéssemos sozinhos todos os dias. Diga assim para o irmão que está do seu lado, mas você não está. Ele está em você. Porém, você precisa falar a mesma língua dele. Você tem que falar a língua dos céus com ele, a língua da palavra com ele. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou o caminho da cruz. Porque sem passar pelo caminho da cruz, meus irmãos, o mundo nos ensina o caminho do sucesso. Me prove que o mundo não ensina o caminho do sucesso. Se você está bem, Deus está com você. Se você está ruim, se você está mal, Deus não está. É assim que o mundo pensa. Mas não é isso que a palavra diz. O que é que o apóstolo Paulo orou ao Senhor por 3 vezes? Senhor, se possível, tire esse espinho da minha carne, Senhor. E o que é que o Senhor disse a ele? A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua força, na sua fraqueza. Como é maravilhoso ser fraco para o Senhor. Aleluia. Não para o homem, mas para o Senhor. Aliás, para o homem também, porque os humilhados na terra serão exaltados no céu. E a palavra continua dizendo que
Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo o que tinha. Em tudo o que tinha. O Senhor abençoou em partes a vida de Obed-edom? Quando eu e você entendemos que Deus disse a Abraão: tu és uma bênção, e aquele que te abençoar, como é que a palavra diz? Alguém pode me lembrar aí, querido? Como que é? Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por que que você se preocupa tanto? Sendo que através de Abraão nós temos todas as bênçãos de Deus. É como o filho pródigo. Ele estava dentro da casa do pai, porém não tomava posse, não vivia como se tudo fosse dele. Vivia como órfão de pai vivo. Muitos crentes nos dias de hoje são órfãos de pais vivos, de pai vivo, porque não conhecem ao Senhor e não conhecem a sua palavra. São órfãos de pai vivo, de pai vivo. Eu e você somos mais que abençoados. Nós não precisamos correr atrás da bênção. Basta alinhar a nossa vida com a palavra e tudo será natural na nossa vida. Simples assim. Então Irão, o rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Aleluias. Capítulo 15, filho, por favor. Aleluias. Davi ouve falar. Davi escuta que Deus estava abençoando toda a vida e toda a família de Obed-edom, toda a casa de Obed-edom. Então ele decide que era hora novamente de buscar a Arca da Aliança de novo. Diga assim comigo: porém, agora da maneira correta. Ele se lembrou que havia uma palavra sobre a Arca da Aliança que Moisés havia deixado. Instruções que o próprio Deus deu a Moisés de como fazer, de como lidar, de como se expressar, de como tudo com a Arca da Aliança. E ele se lembrou que somente alguns homens poderiam tocar na Arca da Aliança. Diga assim comigo: não é qualquer um que toca na presença do Espírito Santo de Deus. Você precisa ter Jesus no seu coração para ter acesso a Ele. Jesus precisa ser o seu Rei e Senhor da sua vida para que você tenha acesso ao Espírito Santo de Deus. E Davi ele se lembra que somente os levitas poderiam tocar na Arca da Aliança. Então novamente ele vai e conclama todo o seu exército, conclama os levitas para que fossem à casa de Obed-edom, desta vez não com um carro novo, mas desta vez com homens preparados para fazer o que precisava ser feito. E a palavra de Deus diz que os levitas chegam na casa de Obed-edom com o rei Davi, e o rei Davi olha tudo que Deus havia feito na casa de Obed-edom e ele se maravilha. E de repente os levitas vão, colocam a Arca da Aliança, 4 levitas com suas armas, com as lanças, as lanças da Arca da Aliança recostadas assim nos seus ombros, um homem em cada ponta dos 4 cantos da arca. E de repente eles começaram a sair da casa de Obed-edom com a arca nos seus ombros. Pergunta se alguém morreu por tocar na arca. Não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus.
Por isso eu afirmo e digo a vocês, quando você chegar diante de Deus, a sua vida será como Davi. Enquanto ele não fez o que a palavra disse para ele fazer, ele não foi bem sucedido, mas ele precisou recordar a palavra de Deus que estava lá em Êxodo, onde o Senhor ensina como tratar a arca da aliança, e diz, olha, a arca é levada no ombro dos sacerdotes, dos levitas. Assim será eu e você quando nós chegarmos diante de Deus. A sua vida vai ser julgada de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com o que você sabe, o que você quer ou você sonha, mas de acordo com a palavra de Deus. Esse é o meu maior temor, eu confesso para vocês. Porque a minha vida será julgada de acordo com a palavra. E se eu vivi de acordo com a palavra, glória a Deus, mas se eu não vivi para trás de mim que eu não te conheço, mesmo sendo pastor, diga assim para o irmão que está ao seu lado: cristianismo é muito sério. É muito sério. Imaginem só, aqueles homens saíram da casa de Obed-edom, a aproximadamente 20 quilômetros entre a casa de Obed-edom até o templo, até Jerusalém, perdão. E a palavra diz que a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, eles paravam e eles sacrificavam bois e carneiros ao Senhor. A cada 6 passos, eles paravam a arca e sacrificavam a Deus sacrifícios. Isso me traz um temor muito grande. Você já imaginou a carnificina de animais mortos no caminho da casa de Obed-edom até Jerusalém? Isso representa as pessoas que nos cercam, nos rodeiam, que serão jogadas no inferno, pela minha e pela sua negligência de pregar a Cristo para elas. Quantos animais tiveram que ser mortos por causa do pecado de outros? Porque no Antigo Testamento um animal era sacrificado a Deus e o sangue aspergido em cima do propiciatório, da tampa da arca, para perdão dos pecados. E a cada 6 passos eles paravam para sacrificar bois. A palavra diz assim, bois, não diz assim um boi, um carneiro, bois e carneiros. 20 quilômetros a cada 6 passos. Existem teólogos que dizem que foi aproximadamente de 4 a 6 meses o tempo que demorou para que isso se cumprisse. Aproximadamente mais de 100.000 animais foram sacrificados pelo caminho. Volta, filho, por favor. Davi também fez uma casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, chefe de seus irmãos, 120. Filho, pode passar até o 15 e 12. Ele só vai dando o nome das pessoas que foram com ele. E no 15 e 12 diz assim: e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-os. O que é que Davi disse aos levitas? Os levitas eram encarregados do sacerdócio, de ministrarem diante da presença de Deus, tanto no templo quanto no tabernáculo. Eles eram encarregados de todo o serviço da casa de Deus.
Porém, quando Jesus veio, o sumo sacerdote fez a mim e a você como sacerdotes, homens como sacerdotes e mulheres como sacerdotisas das nossas famílias. A responsabilidade deixou de ser somente do sumo sacerdote, passou a ser dos sacerdotes, cada um na sua casa e na sua família. Por isso que um homem deve se levantar como sacerdote na sua casa, bem posicionado, sabendo conduzir a sua família na presença de Deus. Porque o Senhor vai cobrar a vida da sua esposa, dos seus filhos, da vida do varão da casa. E da vida da esposa vai cobrar por não ter ajudado o varão. E Davi disse: diga a todos que se santifiquem, porque eles iriam estar na presença de Deus, na arca. O que é que o Senhor tem requerido da igreja nos últimos dias? Desde o dia 31 de dezembro de 2021, santificai-vos, porque eu descerei no meio de vós. Nós estamos ainda caminhando nessa palavra de santidade. Os líderes dessa igreja sabem que eu tenho pregado muito e falado muito a respeito de santidade. E isso requer também da vida de cada um de vocês, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Santificai-vos vós, os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que eu lhe tenho preparado. Quando você se santifica, você está automaticamente começando a falar a mesma língua do Espírito Santo de Deus. Quando você se santifica, você está se tornando apto a ouvi-lo. Sem santidade ninguém verá Deus. Quando você se santifica, você se torna apto para ver Ele. Quando você se santifica, de repente você começa a ouvir Ele sussurrar nos seus ouvidos. De repente você começa a ouvir Ele sussurrar no seu coração. De repente Ele começa com o barulho de muitas águas. De repente Ele começa com um barulho suave. De repente Ele te envolve com os braços de amor. De repente você está lá no relógio de oração e de repente você deita e Ele vem e faz carinho no seu cabelo. Oh Senhor, de repente Ele vem e te envolve com toda a sua presença de uma forma maravilhosa, que é impossível transformar, de falar em palavras. Mas é neste lugar que Ele deseja você. É neste lugar que Ele deseja te levar de intimidade com Ele. É nesse lugar. Mas para que isso aconteça, você tem que falar a língua dele. Não a sua. Não a sua. Não a sua. Eu adotei para minha vida que eu não quero mais ter razão em nada. Porque aquele que entende o Evangelho, ele já está morto. Nada dói mais. Confesso para os irmãos que a saída nossa, essa viagem para Jerusalém, foi um divisor de águas na minha vida cristã. Se eu já temia ao Senhor, agora eu temo ainda muito mais. Porque antes eu conhecia o meu Senhor de ouvir falar na sua palavra, mas agora os meus olhos viram Ele naquele lugar. Não que eu não tivesse visto antes, mas eu vi tudo, está na palavra. Tudo que a palavra diz está lá. Toda esquina que você olha está na palavra. Cada esquina que você dobra pensando aqui não tem nada a ver, está na palavra. Está tudo ali, meus irmãos. Porquanto vós não levastes... Volta por favor, filho. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas.
santificai-vos vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que tenho preparado. Porquanto vós não levastes da primeira vez, e o Senhor vosso Deus fez rotura em nós, por não o buscarmos segundo a sua ordenança. Não é do jeito de Davi, é do jeito de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é do seu jeito, é do jeito dele. É do jeito dele. E eles se santificaram. Santificaram-se, pois, os levitas e os sacerdotes, para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Busque conselhos na palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer viver segundo a vontade do Senhor? Viva a palavra. Busque conhecer a palavra. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas, símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com grande alegria. Imaginem só aquela cena: a arca da aliança no ombro dos levitas, e homens tocando toda a sorte de instrumentos, louvando, glorificando e se alegrando diante da presença de Deus, diante da arca da aliança. Você já imaginou a festa que era eles trazendo a presença de Deus para o lugar que o Senhor havia preparado desde Abraão? Já imaginou o que é isso? É idêntico aos nossos louvores nos dias de hoje, não é verdade? A gente louva dessa forma aqui? Louva, claro que louva, pela fé, não é verdade? Pela fé. É interessante que quando... Agora eu vou te pegar. É interessante que quando você assistiu o Jogo do Brasil essa semana, quando ele fez o gol, qual foi a sua atitude? Qual foi a sua atitude, crente? Se para comemorar um gol você faz tudo aquilo, quão importante a mais do que a presença de Deus é um gol na sua vida? Um gol representa mais para você do que a presença de Deus na sua vida. Quando a gente for louvar a Deus agora, nós vamos voar neste lugar. Porque Deus permitiu esse tempo de Copa do Mundo para você aprender como adorar o Senhor. Por causa de um gol, você levanta, você pula, você grita. Mas por causa da presença de Deus, você fica como um gatinho. Como se o bom moço, como se cara de bom mocinho, de boa mocinha enganasse a Deus. Não é verdade? Como se Deus não conhecesse a intenção do nosso coração. Meus irmãos, o Senhor esquadrinha todo o nosso ser. Ele conhece até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça. Que dirá as intenções do meu e do seu coração. O Jogo do Brasil essa semana foi para te ensinar como adorar o Senhor. Amém? 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 Toda vez que você adorar o Senhor durante o louvor, você vai se lembrar do gol do Brasil a partir de agora. Porque o Espírito Santo de Deus vai te cobrar de como adorar a Ele, que é muito mais forte do que aquilo ainda. Designaram, pois, os levitas, a irmã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias,
E dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías, o 17, filho, isso. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias. Pode passar, perdão. E com eles aos seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Benê, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazeias, Matitias, Elifeleu, Miquneias. Qual é o próximo nome? O que é que Obed-Edom estava fazendo indo para Jerusalém? O que é que aquele homem estava fazendo indo para Jerusalém? O interessante é que ele viu o que Deus tinha feito na vida dele, na vida da sua família, que ele não ficou na casa dele. Ele falou: se a presença de Deus vai para Jerusalém, eu também vou. Se o Senhor vai, eu também vou. Se o Senhor fica, eu também fico. E ele vai junto com o rei Davi, junto com os levitas, sacerdotes e com todos o exército de Israel, levando a arca, acompanhando a arca do Senhor para Jerusalém. E de repente, ali, a palavra continua dizendo, e Jeiel, o que está escrito ali? Aonde que Obed-Edom estava? O que ele estava fazendo? Ele estava como porteiro. Uau! Ele estava como porteiro do lugar onde a arca estava. Aquele que a arca estava na casa dele. Ele não se importou em simplesmente estar ali como porteiro do lugar onde a arca estava, na tenda que Davi havia preparado. Eu fico imaginando ali o Obed-Edom assim pela fresta da porta lá, aquele pontinho só para ele ver lá no fundo onde a arca estava, só para ficar perto para ver a presença de Deus. E eu e você que temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, nós temos Ele em nós. E aquele homem queria ver ele só por uma fresta a presença de Deus através da arca. Versículo 19, filho. E a palavra continua dizendo: e os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Isiel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazias, Benaia, com alaúde sobre Alamote. E Matatias, Elifeu, Miquneias, quem? Obed-Edom, Jeiel, Azarias, com harpas sobre o Seminite, para sobressaírem. Agora ele já não estava mais como porteiro, ele já estava tocando, ele já estava adorando a Deus com seus instrumentos. Que homem é esse que conheceu a presença de Deus? Através da arca teve a revelação da presença de Deus. E não se contentou em ficar longe da presença de Deus. Eu não entendo, meus irmãos, como eu e você nos contentamos com um pouco do Espírito Santo de Deus. Sendo que se nós formos santos, nós temos livre acesso a Ele. Livre acesso a Ele. Livre acesso a Ele. E de repente ele já não era mais porteiro. De repente ele já estava ali tocando, adorando a presença de Deus. E vamos continuar na palavra. Versículo 1, 15 e 24, filho. Aleluias. Vamos para a palavra. E Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes. Quem? Os sacerdotes tocavam as trombetas da arca de Deus. De repente ele já era um sacerdote na casa de Deus. De porteiro para levita e de levita para sacerdote na presença de Deus. De tanto que ele queria estar perto da presença
presença de Deus, que ele não se importava com nada. Ele só queria a presença de Deus para ele. Se você não quer estar na presença de Deus na terra, que dirá nos céus? Se você não estiver na presença de Deus aqui na terra, você não estará nos céus. Eu prego essa palavra com todo o temor do meu coração para a sua vida nessa noite. Aleluias. 1 Crônicas 16:4. Aleluias. Vamos ver aonde mais ele foi. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor. Isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Deus de Israel. Era Asaf, o chefe. Já imaginou? Asaf, ele era um dos responsáveis para adorar a Deus, para conduzir o povo em adoração a Deus. Era Asaf, o chefe. Zacarias, segundo depois dele, Joiel e Semiramote, Jeiel e Metatias, Eliabe, Benaia e Obed-edom. Ele já estava de repente como ministro, ministrando diante da presença de Deus, diante da arca de Deus. Que sede e fome que esse homem tinha de estar na presença de Deus, que me constrange, que deve te constranger também. Que sede e fome que esse homem tinha pela presença de Deus, porque ele sabia que se ele estivesse com a presença de Deus, Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mesmo sem conhecer o que Cristo havia de falar nos evangelhos, quando Cristo esteve na terra, ele já sabia que se ele estivesse com a presença de Deus, o resto, tudo lhe seria acrescentado. É isso que você e você precisamos entender. Se nós temos Deus, se nós temos Cristo, se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós temos tudo. Não precisamos de mais nada. Nós precisamos agradar a Ele, santificar a Ele, orar a Ele, jejuar a Ele, viver com a palavra, e o resto Ele vai fazer. Ele fará por nós. Não é pela sua força, mas pela força de Deus. Aleluia. Enquanto você viver pela sua força, você vai se cansar. Enquanto você viver pela sua força, dando os seus jeitos, você vai continuar se cansando até o fim da sua vida. Mas eu quero te convidar a estar na presença de Deus todos os dias. E aí não vai ser mais do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Vai ser do jeito de Deus. E estava lá Obed-edom, ministrando na casa de Deus. 1 Crônicas 16:37. Vamos ver aonde mais Obed-edom foi. Então Davi deixou ali diante da arca. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo o se ordenar a cada dia. E mais a Obed-edom, com seus irmãos, 68 homens já estavam debaixo da autoridade de Obed-edom. 68 homens já estavam debaixo da autoridade de Obed-edom, para servir ao Senhor, para ministrar na casa de Deus. Segunda Crônicas 25:24. Aonde mais o Senhor levou Obed-edom? 25:24. Segunda Crônicas 25:24. Também tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se achavam na casa de Deus com Obed-edom. O que é que Obed-edom estava fazendo? Obed-edom
começou a cuidar de todas as finanças da casa de Deus. E pasmem, nos dias de hoje, sabe qual o valor que representa os utensílios que tinham na casa de Deus? Mais de 4 bilhões de dólares naqueles tempos, nos dias de hoje. Uau! O que um homem que prova uma fagulha da presença de Deus começa a ter mais sede, mais fome de estar na presença de Deus. É interessante que quando Jesus disse, ele disse assim: o Pai procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A vida de Obed-Edom me ensina o que é ser um adorador em espírito e em verdade, é querer estar na presença de Deus, é querer viver em santidade para Deus, é querer estar onde Deus está. Isso é um verdadeiro adorador nos dias de hoje. Isso é um verdadeiro adorador nos dias de hoje. Eu fico imaginando aquele homem naquela casa na beira da estrada, sem perspectiva nenhuma, e de repente um homem de Deus bate à sua porta e lhe oferece a presença de Deus, como a mim e a você foi oferecido um dia. Aliás, não fomos nós que aceitamos a Cristo, mas Ele que teve misericórdia de nós e nos alcançou. Imaginem só aquele homem recebendo a presença de Deus e o Senhor transformando toda a sua casa, toda a sua vida. É assim que Cristo faz quando nós entendemos a sua palavra. É assim que Cristo faz quando nós entendemos o real significado da presença dele na nossa vida. A nossa vida jamais pode ser a mesma quando nós temos Cristo, quando nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E a minha oração nesta noite é que o Espírito possa te levar a lugares muito altos nele, como Deus fez com a vida de Obed-Edom. A minha oração é que você seja impactado também pelo testemunho dele, e que você vá muito além em Cristo nessa vida, porque Ele conta contigo, Ele conta comigo, Ele conta com cada um de nós para cumprir o plano dele nesta terra. Mas se eu não quiser fazer, o tempo de Deus passa e Ele coloca em outro, mas daqui não passa, aqui será cumprido, aqui será cumprido. O Senhor anseia por homens e mulheres com o coração puro, como crianças, sem maldade nenhuma. E se alguém chegar com maldade perto de ti, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela, porque eles não conhecem verdadeiramente a palavra. Vamos colocar de pé. Jesus, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, e nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome aqui neste lugar, Senhor. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, com toda a sorte de bênçãos sobrenaturais, naturais e em todas as áreas da vida de cada um deles, Senhor. Pai, eu os abençoo para que eles tenham uma semana sobrenatural, cheia da Tua presença, Senhor, como eles jamais tiveram, Senhor, até nos dias de hoje. Pai, que o Senhor possa abençoar no trabalho, na escola, na casa, em todas as áreas às quais os Teus filhos forem e lugares que eles forem durante esta semana e nas semanas seguintes, Senhor. Que eles sejam uma bênção do Senhor, instrumentos de Deus poderosos nas mãos do Senhor, usados e ousados na Tua presença, Senhor, para que o povo desta cidade venha reconhecer o Senhor na vida de cada um de nós, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória. Que o amor de Deus Pai,
Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a glória, Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.